Shalom, meus amigos, uma boa noite a todos vocês. Nesse que foi um dia nublado na cidade santa de Jerusalém, afinal de contas, o inverno em Israel já chegou. E nós estamos aqui na Tahana Merkazit, a estação central de ônibus de Jerusalém. Em frente a ela fica a estação central de trem, os trens que levam, sobretudo para as cidades do norte, mas aqui mais próximo Tel Aviv, aeroporto Ben Gurion, e no meio fica a estação, de onde sai o trem que nós chamamos de veículo leve sob trilhos, que atende a cidade de Jerusalém. E vocês devem estar estranhando uma certa confusão aqui nesse trecho, porque na verdade isso aqui é uma extensão da praça principal que fica no meio das duas estações, que está sendo ampliada. Aqui haviam prédios, esses prédios foram demolidos e a prefeitura fez uma linda extensão, só que ela não pôde inaugurar. Por quê? Porque como nós teríamos agora eleições municipais, não exatamente municipais, porque a República Israelense não se organiza com esse modelo federativo que nós conhecemos no Brasil, mas as cidades iam ter eleições e não podia ser inaugurado pelo prefeito aqui de Jerusalém, o prefeito Moshe Leon, a obra. Então a obra ficou parada para que ela fosse inaugurada depois das eleições. Mas em razão dos acontecimentos que tomaram lugar de Israel, evidentemente que as eleições acabaram sendo postergadas. Embora a obra não esteja concluída, eu acho esse painel lindo, ele ilumina toda a praça central aqui, que é uma praça muito importante, porque é onde há a confluência da estação de ônibus e também da estação de trem, além do veículo leve sobre trilhos. E eu gosto desse lugar, e eu gosto desse painel, porque ele evoca a proteção ao povo judeu, a Ramsa, que nada mais é do que a superposição das mãos com os quais os Kohanim abençoavam com a bênção arônica todo o povo judeu. E como eu sou metido, apesar da obra não ter sido concluída, eu invadi para poder gravar aqui nesse local. E eu quero compartilhar com vocês uma mensagem muito especial. Nessa mensagem, que eu sei que busca vir em direção aos anseios de todos aqueles que se encontram bastante apreensivos com tudo que tem lugar nesse momento na terra de Israel. Por isso eu quero começar dizendo a vocês o seguinte: Israel, e eu não me refiro a Medinat Israel, ao Estado moderno de Israel, me refiro a Eretz Israel, me refiro ao povo judeu, descendentes de Israel, Yaakov Avinu. Nós já enfrentamos tudo que o mundo pôde lançar contra nós. Se eu fizesse uma lista agora dos impérios, que se lançaram contra o povo judeu, eu precisaria da noite toda para fazer uma descrição de tudo que a humanidade, ou seja, aquelas 70 nações, que guardam entre si em comum o antissemitismo como a maior fé de todas que existem no mundo. Nós já enfrentamos, como eu disse, tudo aquilo que o mundo podia lançar contra nós, descarregar contra nós, e nós estamos aqui, em pleno século XXI, como um artefato arqueológico, Nós continuamos aqui a viver na terra dos nossos ancestrais. Portanto, não será um pequeno grupo de árabes que se autodenominam palestinos, seja lá o que isso for, que vão vencer Israel. É verdade que cada vida para nós é uma vida muito valiosa, e ao perdermos 1.350 vidas, isso tem um impacto devastador, psicologicamente falando, na vida de todos nós. Mas isso não significa que algum israelense acredita realmente que nós possamos ser vencidos. Se não fomos vencidos por uma coalizão árabe de 5 nações e outros grupos armados na guerra de independência, se não fomos vencidos nas 2 guerras seguintes, não será agora um grupo de árabes que guardam entre si uma unidade fundada no ódio contra o povo judeu, que irá conseguir arranhar, mesmo que arranhar a força do Estado de Israel, da nossa nação, que é uma nação imortal. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer isso para vocês, para estabelecer essa tranquilidade fundamental. Hashem governa as terras de Israel, e Ele jamais dorme, e Ele nos abençoa o tempo todo, e nos protege o tempo todo, e também nos pune quando nós nos afastamos da lei divina. E dito isso,
né? Eu devo dizer também que, por inúmeras razões, o veículo leve sobre trilhos, por inúmeras razões, Israel é uma nação única. Claro, Átila, vocês são um povo escolhido por Hashem para serem os representantes da santidade, da divindade no mundo, é verdade. Mas além disso, nós realizamos ao longo da história feitos únicos em toda a construção da história humana. Vejam que o nosso povo foi o único que foi capaz de realizar, mesmo depois de quase 2000 anos no exílio, literalmente a reconstituição de uma língua que se encontrava quase como uma língua morta. O hebraico, embora sempre tenha sido mantido como parte da língua das nossas liturgias religiosas, é fato que o hebraico quase desapareceu da face da história humana. Por quê? Porque nós somos dispersos. E muitos de nós foram viver em países árabes e passaram a falar a língua das nações árabes. Muitos de nós fomos para a Europa e aí nós vamos encontrar esses dois imensos grupos, judeus askenazes e sefaraditas, e nós criamos línguas como o ladino entre os sefaraditas e o Yiddish entre nós askenazi, e nós falávamos também as línguas dos países em que vivíamos, o russo, o alemão, o polonês, o espanhol e o português. Mas a verdade é que, graças a Eliezer Ben Yehuda, nós somos capazes aqui na terra de Israel de realizarmos um acontecimento sociolinguístico único na história humana. Que fato é esse, que evento foi esse? Fazer ressurgir uma língua morta. E a língua cumpriu e cumpre até os dias de hoje o elemento fundamental de coesão da unidade nacional do povo judeu. É claro que isso só foi possível também graças à bênção dos céus, a recriação do hebraico. Embora nós tenhamos perdido algumas palavras, né, certamente a pronúncia de algumas palavras, como elas eram feitas, né, nos tempos da Israel bíblica, por assim dizer, mas de fato o povo judeu é único e ele realiza coisas únicas na história humana. E nós estamos agora presenciando novamente um evento único na história humana. E você do outro lado da câmera vai me perguntar, mas Átila, que evento é esse? Nunca, na história das nações, pelo menos de que se tenha registro, uma nação em guerra recebeu de volta mais cidadãos do que aqueles que deixaram o país em razão do estado de guerra. Vejam, a Síria, nossa vizinha, né, que até hoje vive, né, um estado de guerra. Quantos milhões de sírios deixaram o país por causa desse conflito? Agora mesmo a Ucrânia, Israel mesmo recebeu milhares de ucranianos como refugiados que não são judeus. E nós o fizemos porque Israel sempre está comprometido, né, em garantir ser um país que garanta refúgio àqueles que estão sendo perseguidos ou que têm as suas vidas ameaçadas. E assim foi, basicamente, com todas as nações do mundo. Mas nós estamos vendo acontecer, mais uma vez, na história do povo judeu, uma coisa única. No aeroporto Ben Gurion chegou milhares de judeus de todas as nações do mundo, onde o povo judeu já colocou os seus pés. E também centenas do Brasil, para lutar. E o que isso significa, Átila? Significa que a nossa ligação com essa terra, a nossa ligação com o nosso povo é única. Porque enquanto em muitos países o povo foge, aqui em Israel nosso povo retorna para lutar, para preservar a soberania do Estado de Israel, para defender a nossa ligação cultural, né? A nossa ligação religiosa, a nossa ligação de fé ancestral com a terra de Israel. Isso não é algo insignificante, né? As Nações Unidas e a Unesco podem dizer o que quiserem a respeito de Jericó ou de qualquer outra cidade da terra de Israel, sobre de fato qual é a ligação dela com o povo judeu ou com o povo palestino, seja lá o que isso, né, signifique. Mas a verdade é que nós estamos, né,
associados pelas nossas identidades espirituais com a terra de Israel. Nós somos como árvores. Nós estamos com as nossas raízes fincadas aqui. Aliás, Israel também tem um outro feito. É uma das poucas nações do mundo que planta mais árvores, né, do que as que corta. Poucas nações lograram esse êxito também. Portanto, nós somos um povo único. Realizamos coisas únicas na história humana. E é por isso que somos também tão odiados. E quando Anwar Sadat, o líder, né, do Egito, o presidente do Egito, né, nos ameaçou em 1947, dizendo que se nós proclamássemos a independência de Israel, que o Egito invadiria Israel, e de fato ele formou uma coalizão de 5 nações, que envolveu a Síria, que envolveu a Jordânia, que envolveu o Iraque, e também soldados da Líbia e de outros países árabes que vieram aqui para nos aniquilar. Lembre-se o que eu disse a vocês há 2 vídeos atrás. As guerras de Israel não são guerras por controle geográfico. As guerras de Israel são guerras de aniquilação. Aqueles que se lançam contra nós não querem nos vencer, querem nos aniquilar, querem o genocídio do povo judeu. E o que aconteceu nessa ocasião? Logo depois da resolução das Nações Unidas que criava 2 estados na Palestina britânica, um estado árabe e um estado judeu. O que aconteceu? Sadat disse à população árabe, e eu falo população árabe porque não existia o conceito de população palestina, ou melhor, nós judeus éramos os palestinos. Os passaportes, né, do nosso povo aqui eram passaportes palestinos. O Jerusalém Post, jornal mais importante de Israel, que já existia naquela época, chamava-se Palestine Post. E a equipe de futebol, a seleção de futebol palestina, usava na sua camisa a estrela de Davi. E os jogadores não eram árabes, os jogadores eram judeus. De fato, nós judeus somos os verdadeiros palestinos, porque isso nos foi imposto desde o período do Império Romano, essa consígnia, né, de filisteus como uma provocação ao nosso povo depois, né, do Império Romano assassinar mais de 3 milhões de judeus na sua guerra de conquista contra o povo judeu, em razão de toda a resistência que o nosso povo ofereceu durante o período da ocupação romana. Então nós, judeus, éramos de fato os palestinos. E a Organização para a Libertação da Palestina, ela só vai ser criada em 1964. Esse conceito simplesmente não existia. Os árabes se reconheciam como árabes, e durante o período do Império Turco-Otomano, eles se reconheciam como súditos, né, do Império Turco-Otomano, e assim, né, se comportavam. E nós, judeus, de certa medida também, porque é preciso dizer que quando nós fomos expulsos da Espanha, o país que recebeu a maior parte dos judeus espanhóis foi a Turquia. E depois nós recebemos autorização, né, para virmos viver na terra de Israel. De modo que a presença judaica jamais desapareceu da terra de Israel em época nenhuma, e quase sempre nós fomos a população majoritária da cidade santa de Jerusalém. Isso precisa ser dito. E o que Sadat fez quando ele ameaçou Israel? Ele disse à população árabe que vivia aqui em Israel, na época o protetorado britânico, que saísse de suas casas porque a guerra se avizinhava. E que depois deles vencerem a guerra, né, como eles acreditavam que iam literalmente, né, promover um genocídio contra o povo judeu logo depois do final da Segunda Guerra Mundial, porque eles eram nazistas. Sadat, meus amigos, o líder egípcio, ele era membro do partido nazista egípcio. As pessoas não falam muito sobre isso, esquecem convenientemente. Sadat era membro do partido nazista egípcio. Essa é a sua origem política. Esses eram os valores que orientaram toda a sua história, e o seu ódio contra o povo judeu estava fortemente conectada aos ideais nazistas. Portanto, essa população árabe, quando deixou Israel, porque tinha medo da guerra, que porque ouviu
né, os discursos de Sadat e seguiu a liderança, né, a orientação da liderança egípcia que comandava essa coalizão que atacou Israel e que foi derrotada, essas pessoas se tornaram os refugiados. Os refugiados, que depois eles passaram a chamar de palestinos, são essa parte da população árabe que vivia conosco, que compartilhava conosco a terra de Israel e que decidiu deixar as suas casas ouvindo os discursos de Sadat. E aqueles que não deixaram, meus amigos, porque uma boa parte da população árabe que vivia aqui na terra de Israel conosco não deixou. Essa população árabe que não deixou, sabem quem eles são agora? Eles são mais de 1 milhão de cidadãos israelenses, porque nós temos mais de 1 milhão de cidadãos israelenses de origem árabe, seja ela muçulmana ou cristã, não importa. Os que ficaram compartilharam conosco nosso destino e também se beneficiaram de tudo que nós criamos nessa terra. De modo que essa população é a população que compartilha comigo o transporte coletivo, que compartilha o sistema de saúde, que compartilha o trabalho nas mesmas empresas. Nós compartilhamos as ruas, os restaurantes, essa população árabe, que é verdade que na sua grande maioria não tem grande fidelidade ao Estado de Israel, sabem que eles vivem bem, vivem com conforto, graças a toda a riqueza gerada pelo Estado de Israel. E se você perguntar a qualquer um deles se eles querem viver como palestinos em Gaza, nenhum deles vai abrir mão da cidadania israelense. Isso é algo que é amplamente sabido. Pois bem, meus amigos, o conflito que está em curso agora e que envolve a população árabe, autodenominada Palestina, que se encontra nos territórios da Cisjordânia, sob o controle de Mahmoud Abbas, sob o controle do OLP, e essa parte da população majoritária, né, que se diga de passagem, que se encontra em Gaza, eles são os árabes, ou melhor, os descendentes dos árabes que deixaram a terra de Israel porque acreditavam que nós íamos ser massacrados, mas, como a gente costuma dizer, não combinaram com os russos. E nós vencemos. E Hashem nos deu, Ele que é o Senhor dos exércitos, nos deu a vitória contra os nossos inimigos. E nós ficamos e construímos. E tudo que se sucedeu a partir daí foi o resultado, né? Foram as consequências das decisões erradas que os árabes que viviam na terra de Israel e que se congregaram aqui, sobretudo durante o período, né, do Império Turco-Otomano e depois, quando os primeiros colonos judeus voltam a Israel e começam a desenvolver o país, eles vêm do Iraque, eles vêm da Síria, eles vêm do Líbano, eles vêm do Egito, eles vêm daquilo que se tornaria Jordânia e eles se congregam. E qualquer pessoa que vive em Israel, que se relacione com os árabes israelenses, sabem que eles têm essas origens, e nós sabemos isso bem, porque no período de férias eles vão direto para o aeroporto, porque eles vão visitar as suas famílias no Egito, na Turquia, na Síria, no Líbano, na Jordânia. Todos eles têm vínculos de parentesco e familiar, né, com os países árabes da região, porque essa é a origem dessa população. E o próprio Arafat, ele era egípcio. Mahmoud Abbas não, Mahmoud Abbas já nasceu na terra de Israel no período compreendido do protetorado britânico, mas todos eles têm origem nas nações muçulmanas que estão em torno da terra de Israel. Então, quando os palestinos reclamam, né, que eles são vítimas da perseguição, do genocídio, do apartheid, e etc, 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 eles deixam de considerar que a condição em que eles se encontram é o resultado de seguidas escolhas erradas, seja porque seguiram uma liderança equivocada, seja porque não foram capazes de construir no interior da sua sociedade uma liderança que estivesse verdadeiramente comprometida com o desenvolvimento econômico, social, político dessa sociedade. E é por isso que Gaza é terra arrasada. Ela não é terra arrasada porque Israel impede o desenvolvimento. Saibam, meus amigos, que os palestinos receberam ao longo dos anos, como um grupo muito especial de refugiados, mais do que o dobro de todos os recursos do Plano Marshall, que foi o plano que reconstruiu toda a Europa, de modo que nunca faltaram recursos para essa população construir. Mas
As lideranças do Hamas tiram até os canos de água que abastecem a sua população de 2 milhões de seres humanos para fazer foguetes, para lançar sobre a nossa cabeça. Então, essas escolhas têm consequências. E isso vale para qualquer civilização do mundo. As civilizações que perecem são aquelas que fazem escolhas erradas. E essa população árabe vem fazendo ao longo de pelo menos 76 anos escolhas erradas. E o resultado é esse, né? Dito isso, é preciso lembrar também que em Gaza nós não temos 150 reféns, nós temos mais de 2 milhões de reféns. O Hamas usa a população auto-intitulada de Palestina como bucha de canhão. Eles nunca foram mais do que carne barata, que é uma expressão que nós conhecemos muito bem no Brasil. Eles nunca foram, e agora? Nós temos várias ligações, né, de oficiais do exército israelense para moradores de Gaza pedindo que eles saiam, e eles dizem o quê? Isso está gravado, eu tenho os áudios, já compartilhei, né? Eles dizem que os jihadistas do Hamas tomaram as chaves dos carros e estão impedindo essa população de sair do caminho do exército de Israel. De modo que o Hamas não tem nenhum apreço pelo seu povo. Eles não são mais do que bucha de canhão. Eles não são mais do que escudos para se proteger. Enquanto isso, há 3 semanas atrás, o filho do principal líder do Hamas deixou Gaza. Claro, né? Porque os filhos dessa elite que enriquece graças à pobreza do povo palestino, evidentemente, né, não pode permanecer em Gaza, porque eles sabiam que depois de realizar essa operação que haveria uma resposta à altura e será num tom muito superior ao que eles imaginavam que seria dentro de Gaza. Eles são covardes, eles usam o seu povo como se eles não fossem nada. E essa é a diferença entre o povo judeu e essa população árabe. O nosso povo retorna à terra de Israel, à terra dos nossos ancestrais. Eu não estava contando esse fato para me autoelogiar, para fazer um elogio ao povo judeu. Eu estava contando esse fato de, pela primeira vez na história da humanidade, um país em guerra receber de volta mais cidadãos do que aqueles que deixaram o país em razão da guerra, para dizer a vocês que nós temos uma ligação com essa terra que os árabes nunca tiveram. Eles podem ter com Meca, eles podem ter com Medina, mas com Israel jamais vão ter. As nossas relações com o povo judeu, as nossas relações com a terra de Israel se estabelecem num patamar que simplesmente não pode ser alcançado por esses povos. E eu digo aqui, e quero dizer isso em alto e bom tom, no meio da praça da Tahaná Merkazit, nunca existiu um Estado palestino. Esse é um ponto de partida fundamental para a nossa compreensão. E vejam, não sou eu que estou dizendo, é a Organização das Nações Unidas. Quando, em 1947, a resolução número 181 estabeleceu a criação de um Estado árabe, um Estado judeu, no protetorado britânico, que era chamado de Palestina, o que a ONU disse? Que não existiam esses dois Estados. A ONU estabeleceu por resolução a criação. Você só pode criar algo que não existe, porque algo que existe não pode ser criado. Não havia um Estado palestino aqui, jamais houve, né? Jamais houve. E qualquer pessoa que faça honestamente um estudo histórico da trajetória de Israel pode afirmar isso, porque nunca houve uma moeda, nunca houve uma língua própria, nunca houve uma bandeira. A história do povo palestino é um livro de páginas brancas. E eles criaram um museu na Cisjordânia que não tem exposição, porque um museu, para expor alguma coisa, precisa ter a história de um povo. E eles não têm história. De modo que essa população foi lançada completamente à sua própria sorte. E não é agora, em Gaza, que eles estão vivendo isso, não. É desde 1948, tratados como bucha de canhão. E foram por Sadat e depois seguiram sendo pela Liga Árabe. Nenhum país árabe jamais deu cidadania plena
a essa população. Eles foram vivendo ao longo das décadas como refugiados em assentamentos nos quais eles não tinham direito a nada. Em 1948, a população judaica foi obrigada a realizar um êxodo dos países árabes, Iraque, Iêmen, Turquia, Tunísia, Irã, Líbano, Jordânia, o que se tornaria o Estado da Jordânia, Marrocos, Egito. De todos esses países, o nosso povo foi expulso. E entre 850 mil e 1 milhão de judeus deixaram esses países e vieram para Israel. E o que nós fizemos? Nós os abraçamos. Demos a eles cidadania, demos a eles a possibilidade de ter uma vida feliz, de ter uma vida produtiva. A Liga Árabe nunca permitiu que essa população fosse incorporada, sobretudo pela Jordânia, que é exatamente a mesma população árabe. Não existe simplesmente nenhuma diferença entre a população árabe que se encontrava de um lado do Rio Jordão e a população árabe que se encontrava do outro lado do Rio Jordão. Portanto, a Jordânia era para ter sido, a pátria desses árabes que viviam na terra de Israel, conforme foi criado essa ficção jurídica que é chamada de Jordânia pelo Reino Unido. Os britânicos deixaram mais esse legado aqui para nós. De modo que, eu insisto nesse ponto, os erros que se seguiram fizeram com que essa população vivesse ao longo das décadas toda essa desventura, a impossibilidade de uma felicidade baseada numa vida com trabalho, com segurança para as suas famílias. E é difícil dizer qual é o percentual da população palestina que apoia essa guerra sem fim, esse ódio estrutural contra o povo judeu. Mas isso não importa tanto, porque não importou também na Alemanha, não importou também em Roma. Quando uma nação se lança contra Israel, não importa o que a sua maioria pensa. O fato é que esses estados e essas sociedades, depois, como aconteceu com o Egito, que as Kadosh Baruch Hu destruiu completamente o Egito por toda a brutalidade, que os egípcios aplicaram na escravidão do povo judeu durante quase 200 anos. Isso que acontece com essas nações. E quando essa população árabe foi criada, em que momento da história essas pessoas vieram para cá? Porque, vejam, todos nós conhecemos, muitos de vocês eu sei, o relato histórico de Mark Twain. Ele esteve em Israel em 1867 e ele diz que não havia nada além de pedras. Basicamente havia alguma população na cidade de Jerusalém. É porque mesmo para o Império Otomano, Jerusalém e Israel não era, de fato, uma rota comercial importante. Eles usavam a rota de Damasco, eles usavam o Cairo como as suas cidades principais de eixo econômico. As terras de Israel, de fato, eram uma joia no controle do Império Otomano. Quem não quer controlar Jerusalém, meus amigos? Todas as nações do mundo querem controlar Jerusalém, mas ela não tinha, de fato, uma importância estratégica para o Império Otomano. Só quando o povo judeu começa a retornar na forma de colonos, que começa a comprar terras no norte e começa a desenvolver a região, é que o fluxo dessa população árabe, que, como eu já disse em outras ocasiões, é tratado pelos países árabes como uma escória, porque eles vêm de todas as partes e é uma população empobrecida que vem para Israel em busca de oportunidade. E isso ocorre por quê? Porque quando nós colocamos os nossos pés aqui na terra de Israel, o trigo é mais produtivo, as vacas produzem mais leite, isso é um milagre. É sempre assim. E nós cumprimos Shemitah, o ano sabático, E nós fazemos com que milagres extraordinários aconteçam na terra de Israel, e todos que estão em volta de nós se beneficiam da riqueza que nós produzimos. Nós fizemos uma língua renascer e também fizemos uma nação inteira renascer. E todos que são suficientemente inteligentes buscam estar próximos de nós. Por isso que eu sempre digo, o povo palestino poderia hoje viver uma realidade completamente distinta daquela que ele vive, se tivesse abraçado as oportunidades infinitas que o Estado judeu deu para que a paz pudesse ser realizada. E tanto que existe um ditado que diz
que os palestinos não perdem a oportunidade de perder a oportunidade de fundar o seu Estado e de criar uma soberania baseada no princípio de paz. Mas isso não é possível. Por quê? Porque a criação, né, de um Estado árabe na terra de Israel, eu não falo agora como religioso, eu falo como cidadão israelense, ela nunca vai acontecer, sabe por quê? Porque ela exige um pressuposto básico, o reconhecimento da soberania de Israel. E essas populações não reconhecem um direito histórico do povo judeu viver na terra de Israel. E como eles não reconhecem a nossa soberania, nunca será possível a criação de um outro Estado, né, de origem árabe dentro da terra de Israel. A Organização para a Libertação da Palestina, criada em 1964, ela também não foi criada, né, por árabes nascidos na terra de Israel. Seu primeiro líder, antes de Arafat, era um libanês, Ahmed. Curiosamente, esse era o nome dele, Sukari, né? De modo que todo o movimento palestino é um movimento externo, né, à terra de Israel, porque isso foi um cavalo de Troia criado por Sadat e pelos egípcios e por todos que nos odiavam. Um cavalo de Troia deixado aqui na terra de Israel. Como eles não puderam nos vencer em campo de batalha, deixaram essa bomba de retardo, né, para estourar nas nossas mãos. E nós estamos com esse problema até os dias de hoje. Não conseguiram nos vencer, né, mas criaram para nós um problema que nos tomou vida, que nos tira a nossa tranquilidade, que nos tira em alguma medida a nossa paz e que turva a nossa felicidade de viver na terra de Israel. Os refugiados que saíram de Israel, na época de Sadat, já morreram há muito tempo, ou quase todos eles. As novas gerações nem viveram esses acontecimentos, mas eles herdaram as consequências e eles não adquiriram nunca a cidadania de nação alguma. Eles são literalmente apátridas por causa das escolhas equivocadas das suas lideranças. Nós recebemos quase 1 milhão de judeus de países árabes, depois recebemos 2 milhões daqueles que deixaram a União Soviética depois da queda da cortina de ferro. O nosso povo sempre se dedicou a receber os nossos integralmente, sem reservas. Mas os árabes, eles odeiam a si mesmos, odeiam o seu próprio povo, eles tratam as pessoas como lixo e eles só reconhecem a linguagem da violência e do ódio, tanto entre eles, no histórico conflito entre sunitas e xiitas, como odeiam também a todos que não são muçulmanos. Mas nós não, nós utilizamos esse evento trágico que foi o êxodo dos judeus dos países, né, maometanos, para fortalecer a terra de Israel. Enquanto a população árabe que vivia aqui foi lançada à sua própria sorte, nós criamos um país das nossas dificuldades, com os descendentes, né, dos sobreviventes do Holocausto e também dos sobreviventes do Holocausto que estiveram aqui. Mas os palestinos nunca quiseram reconhecer a nossa soberania e também nunca quiseram abraçar a possibilidade verdadeira, né, de criar um Estado conforme estabelecia a Resolução 181 das Nações Unidas e conforme os sionistas ao longo de décadas tentaram com a política de troca de terras por paz, que não foi exitosa e nunca poderia ser exitosa, porque nunca houve o desejo verdadeiro de paz. Por quê? Porque a mentira é literalmente a identidade, né, das sociedades islâmicas. A mentira, o embuste, né, a traição é o que eles aprendem no Alcorão e é como eles vivem, fazendo da vida deles sempre uma caricatura de existência. E a liderança aqui em Israel cometeu muitos erros por não ter percebido que jamais seria possível a paz. E esse erro nos custou muito caro dessa vez, porque o Hamas ficou quieto por 2 anos. O último grande conflito que nós tivemos foi em 2014. Depois nós tivemos mais alguns lançamentos de foguetes, mas eles ficaram 2 anos praticamente, né, sem nos agredir.
eles estavam criando uma cortina de fumaça para fazer tudo o que fizeram contra nós. São como escorpiões, como cobras venenosas. E o que a gente tem que fazer com uma cobra venenosa? Cortar a cabeça, meus amigos. Qualquer pessoa, mesmo uma criança pequena, sabe que nós não podemos permitir, né, que cobras e escorpiões nos piquem, de modo que, independentemente dos juízos de valor que cada um de nós possamos fazer ao longo da história desses eventos, o fato é que nós temos em Gaza 2 milhões de pessoas que vivem uma vida diária de ódio contra o povo judeu, que entrega os seus filhos para a morte. E eles mesmos dizem isso. Os judeus amam a vida, nós amamos a morte. Ora, o que nós temos a aprender disso? Nós vamos deixar que eles usem o amor deles pela morte para destruir o nosso povo? Evidentemente que não. Nós temos que aprender com a nossa própria história, com os nossos próprios erros e não voltar a cometê-los. De modo que eu espero honestamente que o gabinete de segurança liderado por Netanyahu, que agora já está ampliado, inclusive com as forças de oposição, com todas as lideranças como Lapid, Gantz, Lieberman e etc., que eles tomem as decisões certas para o futuro do nosso povo, para que a gente não perca mais tantas vidas. Nós temos que sair desse processo mais fortes, unidos, mas sobretudo aprendendo as lições do passado. Se nós somos capazes de fazer isso, nós vamos poder restabelecer, apesar do luto, da dor, né? Nós vamos poder restabelecer a alegria entre nós. O nosso povo nunca perde a alegria, mesmo diante das maiores vicissitudes. Essa é a natureza do povo judeu. Vamos deixar que os nossos inimigos nos tirem a nossa alegria.